Bom dia a todos, sejam bem-vindos então à nossa primeira maratona da pós-graduação, que vai tratar sobre as ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. A gente espera que todos vocês que estejam conosco gostem do evento, foi preparado tudo com muito carinho. E agora nós estamos então aqui com duas professoras do Grupo Ninter, que vão falar da primeira ODS, que é a professora Thalita Cabral e a professora Reli Amaral. Bom dia, professora, sejam bem-vindas e bom evento para vocês. Obrigada. Bom dia alunos e participantes do nosso evento. Nós somos professora e tutora, né? No caso é a coordenadora Thalita e eu tutora dos cursos da área social, na área de pós-graduação do Grupo Ninter. Temos à sua disposição cerca de 10 cursos na área social e viemos aqui para a gente poder estar conversando um pouco sobre uma temática que é muito, infelizmente, antiga e ainda atual, que é a questão da pobreza. Então, conosco está a professora Thalita para falar sobre esse tema de forma mais profunda e esperamos que vocês possam estar aí participando, dando opinião, dizendo de qual polo que é. É uma delícia poder estar tendo esse momento aí de compartilhamento com vocês, porque, que nem eu falei ontem numa conversa, a gente que é professor fica carente de aluno, né? E como cada um está aí, né, professor? Como cada um está aí em isolamento na sua cidade, a gente precisa aí desse contato. Então, esperamos que vocês gostem e aguardamos a sua participação também. É com você, professora Thalita. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar sobre esse tema que é tão importante, né? Que, como a professora Reli disse, apesar de ser um tema bem antigo, é um tema também muito atual. E nós viemos aqui hoje para falar com vocês sobre o ODS 1, que trata a erradicação da pobreza. Pode colocar os slides, Reli, por favor. Bom, enquanto os slides vão entrando, o primeiro objetivo o primeiro ODS, ele vai trabalhar a acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Esse objetivo ele foi dividido em 5 metas e 2 submetas, né? Mas como a gente tem um pouquinho de tempo só para falar sobre eles, a gente optou por se aprofundar melhor em 2 das metas. A gente vai trabalhar mais a meta 1.4 e a meta 1.5. Tô tentando não aqui, tá mas indo. não tá indo. Não tem problema. Eu vou falando aqui enquanto isso. A meta 1.4, ela traz... as metas, elas foram elaboradas pela ONU, né? Mas alguns países fizeram uma adequação dessas metas por conta de algumas terminologias, por conta de alguns países sentirem a necessidade de ter um aprofundamento maior na meta. O Brasil é um desses países, ele fez algumas alterações, algumas adaptações desses objetivos gerais, dessas metas gerais, para que ficasse mais adequada à nossa realidade. Então, a meta 1.4 no Brasil, ela traz que até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade, tenham acesso a serviços sociais, infraestrutura básica, novas tecnologias, meios para produção, tecnologias de informação e comunicação, serviços financeiros e segurança no acesso equitativo à terra e aos recursos naturais. Nessa meta foram trabalhados alguns conceitos muito importantes. Um deles é o conceito de pobres, porque em cada local, cada cultura trata essa questão dos pobres de uma forma diferente. Relacionado a essa meta, pobres na situação do Brasil, eles trabalham pessoas com renda per capita inferior a 5,5 por dia, conforme a meta 1.2. Eles trabalham daí o dólar internacional, não o dólar internacional comercial, diferente da meta internacional, né? Outro conceito que eles trazem na meta brasileira é de pessoas em situação de vulnerabilidade, que seriam todos aqueles que sofrem violações ou restrições a seus direitos, sobretudo em razão da raça, gênero, idade, deficiência, condições de mobilidade, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, religião, territorialidade, cultura, privação de liberdade e situação econômica, não excluindo outras potenciais situações de vulnerabilidade verificadas empiricamente.
Esses conceitos são importantes a gente entender, porque na nossa realidade, eles são diferentes da realidade de outros países, né? Então, a gente precisa ter uma noção desses conceitos para que a gente consiga elaborar estratégias de enfrentamento e também para que a gente consiga colocar em prática esses objetivos, né? Para que eles cheguem o mais próximo possível de seu alcance. Outro termo que é trabalhado nessa meta são os serviços básicos, que eles consideram, então, como esse tipo de serviço, a eletricidade, água, coleta de lixo e rede de esgoto. Vocês estão conseguindo me ouvir normal? Porque ficou mudo para mim. Tá tudo bem? Tá. Outra coisa que é trabalhada nessa meta é as novas tecnologias de produção, que são oportunidade para adquirir o conhecimento necessário para utilizar novas tecnologias no processo produtivo e, de fato, ter acesso a elas. Hoje, como a gente tem visto, né, a questão da tecnologia no nosso dia a dia, da importância da gente ter acesso, da gente conseguir utilizar, porque ter acesso não é só você conseguir um artefato, mas é você também saber como utilizá-lo, é você ter condições de utilizá-lo. Não adianta você ter um celular para assistir uma teleaula se você não tem a internet para que esse celular funcione, que a aula seja assistida. Isso mesmo, professora. Aí, inclusive, só para fazendo uma observação, quando a meta coloca na questão da diminuição da pobreza extrema a questão dos serviços básicos, é que você ter eletricidade, água, coleta de lixo, rede de esgoto na sua residência de forma gratuita, disponibilizada pelos serviços públicos, é algo que auxilia a população de baixa renda. Por quê? Porque se você tem uma boa coleta de esgoto, coleta de lixo, uma rede de esgoto, acesso à água, a questão das doenças diminui. Então, o gasto que você teria com doenças, a sua possibilidade de estar saudável para poder estar trabalhando no dia a dia, tudo isso interfere na questão da renda também. Por isso, eu estou explicando, porque quem estiver ouvindo, o que isso tem a ver com pobreza, né? Então, é nesse sentido. Então, a pobreza ela é um fenômeno, se a gente pode colocar assim, um fenômeno social, né, professora? Que ele é multifacetário, ele não é algo que é simplesmente vinculado à renda. Existem outros fatores ali que interferem. Por isso que a professora Thalita está explicando com relação à vulnerabilidade social. Quando você fala em vulnerabilidade social, você coloca fatores e situações que são muito mais amplas, né? Que interferem na questão da renda diretamente e na questão de você estar disponível para o mercado, de você estar disponível para o emprego ou não, como por exemplo deficiência física, né? Ou outros tipos de deficiência, um fator de vulnerabilidade que te impede de estar no mundo laborativo, logo interfere na sua renda, pode interferir na sua renda se não tiver as devidas adaptações. Né, professora? Isso. Pode passar, por favor. Bom, então, continuando, as tecnologias de informação e comunicação, que seria essa questão do acesso à rádio, televisão, computador, com acesso à internet, telefonia móvel, celular e fixa, é uma coisa que antigamente talvez a gente não pensasse numa necessidade, né? As tecnologias de informação antigamente não eram uma necessidade, não era uma prioridade na nossa vida. Só que hoje, inclusive com esse cenário de pandemia, a gente vivencia isso. As pessoas precisam ter acesso a essa informação, precisam ter acesso à comunicação para que elas consigam ter acesso à educação, para que elas consigam trabalhar, para que elas consigam ter o mínimo, né? Para ter um pouco da questão da dignidade também. Os serviços financeiros, eles trazem como o acesso ao sistema bancário e demais serviços financeiros, como créditos, seguros e etc., que no caso de agora a gente consegue ver muito a questão das pequenas empresas, dos autônomos, de toda a dificuldade financeira que essas pessoas têm passado por sequer conseguir trabalhar.
e até pela questão do subemprego, pela questão do desemprego que foi gerado pela crise. Então, é um assunto que está bem atual e a gente precisa se aprofundar um pouco mais para a gente pensar em como a gente vai superar essa situação, né? A segurança no acesso à terra, ela também envolve tanto a titulação legal de propriedades urbanas e rurais e a garantia jurídica de propriedade, quanto a garantia real de usufruto dos bens, sem qualquer tipo de coerção externa, como ameaças e de remoção e intimidação, entre outros. Esses conceitos, eles foram elaborados quando foi feita a atualização das metas, né, para trazer ela mais para a realidade brasileira por conta de todas as nossas situações de sociedade, de trabalho, de ensino. Então, quando eles fazem essa alteração, essa adequação das metas, eles trazem para a nossa realidade, buscando uma forma mais plausível para conseguir atingir esses objetivos. Outros conceitos, deixa eu só ver se é esse daqui. Um minutinho. Tá, daqui. Outra meta que a gente trouxe para vocês para trabalhar um pouquinho é a meta 1.5, porque acho que ela complementa bem a meta 1.4, que para o Brasil a meta ficou até 2030 construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes eventos extremos relacionados com o clima e outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. Acho que não tem uma meta que seja mais atual do que essa, né? Tipo, você olhar e você ver que lá atrás já estava se pensando na redução desses danos que poderiam ser causados dessa vulnerabilidade, da exposição à vulnerabilidade desses eventos extremos. Então, hoje a gente vivencia isso de uma forma muito amplificada, né? É a nível global, não é mais apesar da meta ter sido adaptada para o Brasil, é uma meta que se aplica, eu acho que a qualquer local, né? Hoje o mundo inteiro passando por essa questão da pandemia. Eles também trouxeram, para a melhor compreensão dessa meta, os conceitos mencionados, né? Novamente, eles trazem a questão da pessoa em situação de vulnerabilidade, que são todos aqueles que sofrem as violações ou restrições a seus direitos, sobretudo em razão da raça, gênero, identidade, idade, deficiência, condições de mobilidade, como a professora Heli falou da questão da pessoa com deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, religião, territorialidade, cultura, privação de liberdade e situação econômica. E também não excluindo outras situações que possam acontecer, né? Porque cada comunidade, cada população tem as suas próprias vulnerabilidades. Pode passar. Daí, novamente, eles reforçam a questão da vulnerabilidade, né, do conceito de vulnerabilidade, que é a chance de ser negativamente afetado por um evento extremo ou desastre. A exposição, ser de fato negativamente afetado por um evento extremo ou desastre, e resiliência, a capacidade de se recuperar após ser negativamente afetado por um evento extremo ou desastre. Eu achei importante trazer para vocês esses conceitos, porque eles vão facilitar, nos auxiliar na compreensão desses objetivos, né? Por que pensar na erradicação da pobreza? Eu trouxe aqui alguns fatos que eu encontrei num relatório da ONU, que eles tratam sobre a nossa atualidade, sobre o que está acontecendo. Esse relatório ele é emitido anualmente sobre o progresso dos países, né, na obtenção desses objetivos. E então eles trabalham que o Covid-19 comprometeu os avanços no campo social, segundo esse relatório. Por quê? Muito do orçamento que era destinado para atingir esses objetivos teve que ser redirecionado para a questão da saúde, para que possa, de certa forma, auxiliar no combate ao Covid. Tanto também na questão até mesmo do atendimento à saúde, né? E o relatório, ele aponta que o Covid não afeta a todos da mesma forma. Essa é uma coisa que a gente tem conversado bastante, né, o pessoal do serviço social, que não adianta a gente falar que o pobre e o rico vão ser afetados da mesma forma, porque não vão.
Até o pessoal da Uninter da pesquisa, eles trabalham com a população em situação de rua, e eles fizeram um post há pouco tempo falando que fica em casa, mas e quem não tem casa? São questões que a gente precisa pensar, né? Que a gente precisa refletir e propor novas soluções e de uma forma criativa, a gente poder buscar soluções para tudo isso, porque uma hora isso vai passar. A gente não sabe quando, nem como, mas uma hora isso tem que passar. E como que a gente vai enfrentar isso depois? Os objetivos, eles já foram afetados, alguns países ainda continuam progredindo, mas um progresso bem lento. Então, assim, como essas pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, elas são afetadas de forma mais drástica, o que a gente pode fazer nesse momento, né? O relatório, ele aponta que essas pessoas não são afetadas da mesma forma, que não acontece de forma igualitária, e eu achei muito interessante, até coloquei no slide para ficar mais fácil, para não esquecer nenhum detalhe, é que os mais pobres e mais vulneráveis, ali eles incluem crianças, idosos, pessoas com deficiência, migrantes e refugiados, são atingidos de forma mais dura. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu enquanto estudiosa da área de gênero, né, foi que eles apontam que as mulheres arcam com o impacto mais pesado desses efeitos. Mas, Thalita, por quê? O que a mulher tem de diferente do homem? Por que ela sofre mais com isso? Esse mesmo relatório, ele traz alguns índices mostrando que as horas que os homens e as mulheres dedicam para as atividades domésticas. Aquelas atividades que não são valorizadas, aquelas atividades que não são contabilizadas monetariamente. E o que essa pesquisa aponta? Que os homens, eles dedicam, em média, por dia, em torno de 5 horas a 5 horas e 10 minutos de atividades relacionadas ao lar. A mulher é em torno de 11,5 horas por dia. E ainda fica um pouco pior quando se chega na fase dos 50 a 59 anos. Porque para a mulher, do homem passa de 3,8 e a mulher para 13,2. Então, tipo, a mulher acaba tendo uma tripla jornada, né? Quando ela ainda tem trabalho, porque muitos acabaram perdendo o emprego por não ter aonde deixar os filhos, por não ter creche, por não ter escola, por não ter acesso a uma rede de apoio que auxilie com os filhos. A mulher, ou ela perdeu o emprego, ou ela não tem como trabalhar, porque muitas eram autônomas e agora o serviço domiciliar está muito mais complicado por conta da pandemia. Então, a mulher acaba sendo afetada diretamente e de uma forma mais pesada. Então, eu, enquanto estudiosa de gênero, esse fato não tinha como passar despercebido, né? Até depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá no DS5. Pode passar, Heli. Então, assim, é muito interessante a gente ver que, por mais que a gente tenha já um certo conhecimento, se fale muito sobre a erradicação da pobreza há muito tempo, tem muita coisa que a gente ainda não domina. Então, a gente trouxe aqui mais alguns dados que esse mesmo relatório traz, que estima-se que em 71 milhões de pessoas voltem à pobreza extrema em 2020. É o primeiro aumento da pobreza global desde 98. A perda de renda, a proteção social limitada, o aumento dos preços e também, assim, como a gente que é da área do serviço social, a gente fica muito preocupado com essa questão, a gente que já trabalhou em CREAS, em CRAS, que a gente vê muito essa questão da renda familiar. Muitas famílias, elas não têm uma renda fixa, outras famílias dependem daquele benefício social para sobreviver, e muitas famílias perdem o emprego. A gente vê muito as mulheres trabalhando em serviços domésticos, em atividades domésticas, que muitas acabaram perdendo o emprego, não tem com quem deixar os filhos, não tem como ir trabalhar, porque daí os patrões estão em isolamento social. E essa falta de renda acaba prejudicando a família de uma forma geral. Não é só fala da questão de trabalhar não só a renda, né, mas o ser humano integral. A gente tem que trabalhar o ser humano de forma integral. A gente tem que ter todas as necessidades, né? Tanto a questão da saúde, que o acesso está dificultado. Até nesse relatório eles apontam que alguns países suspenderam a vacinação das crianças nesse período.
Então, professora Thalita, infelizmente a gente vê então que com o Covid o subdesemprego e o desemprego está vindo com tudo, né? Infelizmente muitas empresas quebraram e tudo mais. A Joyce, eu acho que ela quer falar um pouquinho agora. Oi, pessoal. Então, eu queria trazer um pouquinho aqui da participação dos nossos alunos de alguns polos que estão prestigiando o nosso evento. Yolanda Cordeiro, aluna de licenciatura de pedagogia, lá da UFBA, olha que legal, Federal da Bahia, obrigada pela participação. Sociologia, bacharelado Goiânia, o nosso amigo Anísio, obrigada pela participação. Lenilson, polo de Taguatinga, Distrito Federal. Luiz Fernando, polo de Volta Redonda. A gente tem muita participação hoje, obrigada a todos por estar nos prestigiando. Tarsília, polo de Fortaleza. A Caterine, administração polo de Mairiporã. Vamos ver, tem muita interação aqui. Eu coloquei algumas na tela. Publicidade e propaganda, Polo Garcês, Iole, Nunes. Bom dia para todo mundo que está desejando um bom dia para a gente, um bom evento. A Loide de São Paulo, Polo de Santo Amaro também. Professor Marcos Velasque, bom dia. Professora Luciana Rodrigues também com a gente, bom dia. Professora Sandra, uma das organizadoras do evento, também está com a gente. Professora Valentina, que abrilhantou nosso evento aí com a Momento Cultural, está com a gente também. Maravilhosa, né? Uhum. Professor William, nosso queridíssimo também, organizador do evento. Ednólia, Polo de Rondon, tem muita gente, muita gente. Tatiana, Gestão Ambiental, Polo Gravataí, Rio Grande do Sul, obrigada pela presença. Janice, Psicopedagogia, Polo de Santo Ângelo. A Nayara, bom dia, professoras, licenciatura em Pedagogia, Polo de Tanque Novo, Bahia. E a gente tem aqui uma pergunta, deixa eu só encontrar, porque a gente tem bastante interação aqui. Vamos lá. Um comentário bacana da professora da Lucileia, que está falando aqui, bem o que a professora Thalita estava comentando. Estou trabalhando em casa, além disso, nós mulheres temos que ser professora dos filhos, cozinheira, faxineira, estudante e dar conta de tudo. É bem isso, Lucileia. A gente se vira nos 30. Sim, inclusive dentro dos dados que a professora Thalita colocou, existe uma pesquisa que coloca que para mulheres que trabalham na área de pesquisa e ensino, acadêmicas que costumam publicar seus artigos, que houve uma diminuição, foi uma pesquisa inglesa, que houve uma diminuição em 50% das publicações feitas por mulheres, enquanto as dos homens se ampliou em 2/3 a publicação. Então, a mulher, ela se sacrifica, vamos colocar assim, pela família, então ela que faz as crianças ficarem quietinhas para o marido poder estudar, trabalhar, fazer suas lives, né, suas reuniões, e enquanto a vida dela tá parada, a parte laborativa, né, tá sendo deixada ali em segundo plano. Então, essa pressão que as mulheres estão sofrendo também está colaborando para o aumento da pobreza, porque o que acontece quando a mulher ela é o arrimo de família, ela é uma mãe solo, não é verdade? Ninguém está ali, nem todas têm um familiar para poder estar auxiliando, então muitas estão perdendo seus empregos, porque não conseguem estar se dedicando da mesma forma, já que tem que estar cuidando da família, e como bem a Lucélia colocou, sendo tudo, né, Lucélia? Sendo professora dos filhos, cozinheira, faxineira, psicóloga, tudo, né? É uma abordagem 100%, né? 24 horas, 360 graus, né? Em todas as áreas, em todos os momentos. Outra pergunta, então, agora da Tatiane. 2030 está logo ali. Será que o nosso país, com todas as dificuldades, consegue alcançar essa meta? É uma boa pergunta. Pelo relatório da ONU de progresso dos países, em alguns sentidos os países têm progredido. Por exemplo, na questão da diminuição da poluição em alguns ambientes, não em todos, porque em alguns teve aumento, e também nessa questão da saúde, porque como tem se voltado os investimentos para a saúde, em alguns aspectos tem melhorado, poucos, mas alguns têm melhorado.
Em relação à erradicação da pobreza, os números não são animadores, assim. A possibilidade de se alcançar a meta, eu acredito que seja mínima, porque não vai ser fácil, ainda mais com toda essa crise, que na verdade é uma crise global, né? A gente não tem mais. Antigamente tinha um país com problema, outro país com problema, agora são todos, não é um só. É uma crise que atingiu a todo mundo. Então, por mais que tenha essa cooperação entre um país e outro, entre uma comunidade e outra, eu acredito que essa meta não vai ser batida. Ela pode chegar próximo de assim, dá para a gente investir ali um pouquinho ainda para tentar alcançar um resultado um pouco melhor, mas cumpri-la completamente, acredito que não. Sem contar nessa situação da pandemia, que como a professora Thalita colocou, ela desviou, né? Infelizmente, os governos, eles desviaram do foco que eles estavam de implementação de novas formas de enfrentamento à pobreza efetiva, e vem aí uma crise que não é só sanitária, mas também econômica. Então, em plena crise econômica, você combater a pobreza é difícil, porque você tem que lutar dos dois lados. Então, o que está sendo feito é tentando manter o mínimo das condições humanas aí, né? Os governos vão estar focados nisso, em manter o mínimo do emprego, em manter os mínimos sociais. Agora, combater a pobreza extrema que já existia, infelizmente, eles vão... Eu acredito que vão estar trabalhando mais no sentido de não agravar, mas de alcance da meta, também não tenho esperanças assim nesse sentido. Eu acredito que infelizmente não vai ser possível. Até por conta de ter aumentado muito a questão da pobreza, né? Hoje não é só a questão de se trabalhar a pobreza que já existia, é se trabalhar a pobreza que está crescendo por conta de todo esse desemprego, por conta de todo esse subemprego que tem acontecido durante a pandemia. Eu, na minha leiguice em relação à saúde, acreditei que por os recursos terem sido voltados mais para a área da saúde por conta da pandemia, as ODS voltadas para a saúde seriam atingidas mais facilmente. E nesse relatório eles apontaram que não, porque foi focado no combate ao Covid. Então, em outras áreas, foi completamente descoberto. Então, eles acabaram que, mesmo na área da saúde, não está tendo ainda o progresso esperado. Sim, e como estava no último slide, né, que a professora Thalita colocou, só no primeiro mês da crise já houve uma queda em 60% da renda das pessoas no geral, né, das pessoas empregadas. Por que coloca essa queda da renda? Porque alguns tiveram redução dos seus horários de trabalho e outros perderam o seu trabalho, e outros que eram autônomos reduziram, né, como houve muito... de forma expressiva a redução do consumo, então automaticamente quem vive de serviço, prestação de serviços direta, teve esse impacto, não é verdade? Sem contar no impacto que a dinâmica familiar sofreu, né? Até no nosso curso de trabalho com família e sociabilidade, a gente trabalha uma disciplina inteira de mediação familiar, porque as famílias acabaram entrando em conflito também, né? Por conta de uma convivência extrema que antigamente não tinha. Antes a mãe saía para trabalhar, o pai saía para trabalhar, os familiares saíam para trabalhar, as crianças iam para a escola ou para a creche, e hoje não. Hoje estão todos 24 horas dentro de casa, exacerbando os problemas que antes estavam escondidos, né? E as pessoas não estão sabendo como lidar com isso. Então é muito importante a gente pensar, enquanto política pública, nessa questão da mediação familiar, nessa questão da capacitação profissional, que agora, para muitos que estão em casa, é o momento da gente se profissionalizar, da gente se especializar, da gente procurar um conhecimento diferente, talvez, mudar de área, procurar fazer alguma coisa para que a gente consiga vislumbrar uma superação dessa situação, né? Isso, para você buscar aí a manutenção do seu lugar no mercado de trabalho. E a gente está aqui para isso. A Uninter, a gente está trabalhando muito para estar atualizando os nossos cursos e deixando aí o melhor possível para os nossos alunos.
Só lembrando que o atingimento de meta, que nem a pergunta, né, foi da aluna, o atingimento de meta, ele não é algo somente dos governos, mas também das empresas e da sociedade civil como um todo. Então, cada um também pode estar fazendo a sua parte. Você consumindo de comunidades, de grupos de geração de renda, né, comprando materiais, produtos de grupos de geração de renda, de vários incentivos que estão acontecendo, como a economia negra, economia rosa, que fala também de mulheres empreendedoras, de pessoas negras empreendedoras. Então você pode estar trabalhando nesse sentido, né, de forma individual, para também diminuir aí o impacto. Professoras, infelizmente nós vamos ter que encerrar, né? Já cumprimos nossos 30 minutos. A gente teve muitas outras interações. Eu queria mandar um beijo especial para a família Tessaro, que está todo mundo presente lá, família da nossa amiga Neliva. Um beijo para todo mundo e para todos os outros alunos que interagiram aqui com a gente também. Tá? A gente vai ter que passar agora para a próxima ODS. Eu agradeço a participação de vocês duas, professoras, e até uma próxima. Obrigada a todos os alunos também que participaram. Obrigada, pessoal. Até mais. Até.